Mas, claro que o assunto Calleri vem à tona. Fica à vontade para falar o que você queria falar, mas o assunto Calleri vem à tona. E aí ele falou de dois momentos. O momento da discussão e depois o momento em que os dois conversaram. Passou do ponto hoje de novo, o Abel? Não, eu só para falar Fica do São Paulo rapidinho. Fica à vontade. O Arboleda foi aplaudido ali por parte da torcida do São Paulo, tentando não culpá-lo pela derrota. E achei até digno, porque para mim é muito reducionista dizer que o São Paulo perdeu por causa dos erros do Arboleda, porque foram erros forçados por uma equipe muito competente, que faz isso de forma calculista, que faz isso de uma forma moldada pelo seu treinador, que a gente não cansa de exaltar toda a competência que tem. Essa cena aí para mim é inadmissível para um treinador, porque entra num espaço que não é o dele. Quando técnicos têm comportamentos como esse, e a gente não precisa ir longe. O Cuca, na final da Libertadores, o Marcos Rocha, foi expulso e duramente criticado, merecidamente criticado. Hoje, no Equador, o César Farias, um técnico experiente, com rodagem, passagem por seleção, hoje no comando do Alcas, saiu na mão com 2 jogadores. E isso daí é inaceitável para quem está numa posição de comando. Não há uma interação possível entre treinador e jogador adversário, seja com provocação, com peitada, ou até muito menos com agressão. Não foi o caso do Abel, mas dependendo do comportamento, da reação do jogador, poderia descambar nisso. Então, o Abel ali, todo mundo que está na beira de um campo de futebol está com sangue quente. Imagina quem está dentro. Então, ali é um momento, não é para isso. E a advertência do Klaus, corretíssima, era para amarelo, e o destempero do Abel não se justificou, porque até quando um lance maldoso do jogador na frente do técnico, a sua reação pode ser sanguínea. Mas ali não houve nenhum lance maldoso do Calleri, foi uma disputa de bola. O árbitro poderia, no máximo, marcar uma falta do Calleri, porque ele chega a dar um toquinho nas costas do Mike, para mim foi falta, mas isso só, não era nem para amarelo. Agora, esse lance, gerar esse tipo de reação do treinador, para mim é injustificável, e aí eu vejo que o Abel ele se sente autorizado a cruzar algumas linhas. Como ele faz uma vez, faz outra, e para mim não é nem a reprimenda do torcedor, porque ele é um ídolo da torcida do Palmeiras, dificilmente o torcedor, e ainda mais nesse momento vitorioso do Palmeiras, vai questioná-lo. E se sente representado por ele, Sim, né? Sim, e até compreensível. Sim, esse papel agora, do é esse. Quando por parte da diretoria, quando ele sobe esse tom, e o que acontece é endossar, não, estamos fechados com o treinador, o Abel é injustiçado, ele é quem manda, ele se sente autorizado a cruzar essas fronteiras. E, para mim, o Palmeiras, ele concede uma licença para o Abel ser babaca. O Abel é babaca, ele não presta como cidadão. Pelo contrário, o Abel já demonstrou que é um profissional, além de um profissional muito competente, é uma pessoa íntegra, merecidamente idolatrado pelo Palmeiras. Mas, em algumas circunstâncias, ele é babaca. Como foi babaca? Quando tirou o celular da mão de um profissional de imprensa e como foi babaca hoje com o Calleri nesse tipo de comportamento que não é aceitável para um treinador. E como pode-se moldar um profissional sem tirar a sua essência? Aí eu vejo que é simplesmente dizer, traçar uma linha. Olha, isso aqui não é legal, uma conversa na boa. E eu sempre elogio o modelo de gestão do Palmeiras, diretores e diretoria muito discretos, poderiam fazer isso com discrição internamente, não precisava nem de uma reprimenda pública, mas isso não acontece no Palmeiras. E hoje o pessoal até brinca, né? Depois que inventaram um pedido de desculpa, ninguém mais erra. É só pedir desculpa e tá tudo certo, eu sou assim mesmo. Eu vejo que o Abel, ele até tem um bom propósito. Eu quero deixar um legado aqui para o futebol brasileiro, eu quero com o meu trabalho ser uma referência. E ele falha nesse aspecto porque a mensagem que ele está passando para a comunidade do futebol é: sejam como eu, que assim vocês serão igualmente vencedores. E não precisa cruzar essas linhas para ser um cara vencedor como o Abel. Então, nesse ponto, eu vejo que a diretoria do Palmeiras poderia contribuir com esse processo. E a contribuição seria didática, sem bronca, sem expor o profissional, sim, mas com cobranças internas. Em 2 semanas, ele brigou com o jornalista, ele foi expulso pelo árbitro e brigou com o árbitro, e ele brigou com o jogador do time adversário.
3 profissionais de diferentes áreas que ele conseguiu brigar. E a narrativa que se passa é que errados estão sempre os outros. Errado está quem critica o comportamento do Abel. E não, né? Então, quando ele fala, as 2 imagens com o Calleri mostram exatamente quem sou eu. O que está brigando com o Calleri e o que está abraçando o Calleri após o jogo. Nada disso significa que está certo. Não, pois é, a primeira imagem, se essa imagem, ele está errado. Errado. Não é porque ele abraçou o Calleri depois do jogo e mostrou como ele é um bom ser humano, e eu tenho plena convicção de que ele é, e ele já cansou de mostrar isso, e basta você conversar com qualquer pessoa do Palmeiras e você vai entender o bem que o Abel faz para o ambiente, que a primeira imagem, mesmo que o resuma de alguma forma, está correta e tem que ser aceita. Não tem que ser aceita. Assim, um treinador ficar nariz a nariz, independentemente do motivo. O motivo já está errado, como disse o Brenner, porque foi uma falta de jogo que o Calleri fez. Mas um treinador ficar nariz a nariz com um centroavante rival é completamente fora de propósito. E o Calleri foi muito frio, né? Sim. Frio, porque se poderia se o ter Calleri revida, pior ali. os 2 poderiam ser expulsos. E aí o o São Paulo sairia muito maior. Né? Acho que a questão é que o coração não pode ser justificativa para tudo, né? Porque senão você fala que pela emoção, pelo calor do jogo, você conseguiria justificar tudo. E acho que existem coisas que a gente está muito acostumado a ver. Não estou dizendo que nenhum técnico nunca chegou cara a cara com o jogador. Tal. Mas essas coisas fogem dos padrões. O padrão do futebol brasileiro é o padrão de reclamação com o árbitro. A gente tem um monte de técnico que faz isso. Ok, até aí tudo bem. E eu até discordo do Abel quando ele se sente perseguido por apenas ele ser criticado. Não, outros técnicos são criticados. Aí eu acho que também tem uma coisa. Ele é mais criticado pelo simples fato de que ele é hoje o técnico mais importante do futebol brasileiro. Porque ele é o que tem mais ele está errado no lugar onde ele está. Então, assim, é normal que ele tenha mais visibilidade do que um técnico de um time da Série B que reclame tanto quanto ele. Ele então, é mais elogiado também, mas essa contabilidade ele é muito elogiado. Toda rodada, eu diria. Exato. Então, assim, eu acho que a questão do coração e da emoção não pode ser usada para justificativa para tudo e ainda mais para coisas como essa, porque eu acho que a questão da emoção, se tivesse havido uma agressão ali, de fato, daquela que você vê o seu comandado, inclusive o Luan, um cara de quem ele gosta muito, eu sei que eles têm uma ligação muito estreita, tomando uma cotovelada, sendo agredido, o árbitro... Não, acho que foi com o Luan. É o primeiro lance. Porque o segundo foi... Ele estava se referindo ao primeiro, porque no Mike não houve nada. Ainda a gente poderia até entender a questão da emoção, mas não houve, é o que o Breiler falou. Não foi uma agressão do Calleri, ele não agrediu, ele não bateu, não foi uma coisa desleal. Então, de maneira alguma se justifica, mesmo usando essa questão da emoção, do coração e tudo mais. André, 2 minutos para você. Não, rapidinho, menos do que isso. Eu vou falar uma coisa. Fica à vontade, aqui, você tem 2 minutos. Com todo o cuidado, com toda a cautela do mundo, porque a chance de ser mal interpretado quando a gente diz qualquer coisa é enorme, é porque a falta de vontade de interpretar corretamente, ela é permanente. Então, eu sou o primeiro cara aqui, a gente, de maneira geral, é assim aqui, a coibir e criticar com veemência gestos violentos, atitudes que possam descambar em violência, etc. Mas eu senti, por parte do Banco do São Paulo, uma oportunidade perdida para se manifestar, para se posicionar no momento em que o treinador de um time rival, não apenas um rival qualquer, o Palmeiras, fica nariz a nariz com o principal jogador do time, que é dono do estádio. Não houve nada. O Calleri foi muito bem, como disse o Gustavo, ao manter seu sangue frio, porque se ele vai expulso junto com o técnico do adversário, todo mundo sabe quem vai ser o time prejudicado. Mas os demais tinham que ter se posicionado. Isso não pode ser tolerado. E eu não tô com isso querendo dizer que tinham que ir para cima do Abel. Não. Tinham que pressionar a arbitragem dizendo, olha o que está acontecendo. Percebam o que está acontecendo. O quarto árbitro, o árbitro do jogo, os assistentes. É preciso ter uma posição. Existem algumas leis não escritas, uma delas nos esportes coletivos é você não fala com o meu jogador. Treinador fala com o treinador, jogador fala com o jogador. E todos eles agem assim. É isso. Todos ficam extremamente irritados e indignados quando esse tipo de coisa acontece. E o que é o correto a fazer é mostrar essa indignação.
Apenas. Eu não estou sugerindo absolutamente nada a mais. Claro. Apenas isso. Posicionar. E o São Paulo hoje não fez isso. Só rapidinho, só elogiar de fato o Klaus. Eu sei que tem muita gente que vai, Sim, foi bem. vai ser... Não, e não é que ele foi bem, ele é melhor mesmo. Não é. Ele é melhor do que a média. E vai errar também. E vai errar também. Errou, não marcou a como falta já do Veiga. Sim, não marcou a falta do Veiga. Não expulsou o David, que catou o Arthur pelo pescoço. Isso o VAR deveria chamar. Teve um braço lá do Naves que muitas vezes os árbitros dão um cartão amarelo, embora eu nem concorde muito, mas tem sido um padrão no Brasil. Então, tudo bem, você vai achar num jogo de 90 minutos pequenos erros, né, e às vezes até grandes erros ele pode cometer ou não. Mas aí o que falou o Abel em relação a ter esse entendimento sobre o jogo, a não querer atrapalhar completamente a partida e entender o seu papel, eu acho que nesse ponto o Klaus, de fato, ele é bem melhor que a média. Break.